Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Estão todos aí de barriguinha cheia já, que agora vai ter que me aguentar, né? Enfim, sinto muito, lamento, mas chegou a hora mais dolorida do Congresso. Eu gostaria de... Eu sempre faço minhas preleções com alguma dose de improviso. O improviso que eu vou fazer agora, logo para iniciar, é retomar vários temas que foram discutidos ao longo desse congresso, já como forma de abrir esse congresso para o próximo passo, que é a conclusão dele, que ficará a cargo do padrinho. Eu vou tentar fazer aqui algumas considerações. E ontem, duas perguntas me chamaram a atenção, tá? E eu vou retomar essas duas perguntas ontem, que foram feitas na parte da manhã, em relação à palestra do padre José Eduardo. A primeira delas foi sobre homeschooling. Eu consegui conversar com o pessoal aqui também a respeito disso. Tenho um grande carinho pelo Najib e pela sua cruzada da escola sem partido. Acho um pleito muito justo, mas ele precisa ser ajustado tecnicamente. O que eu gostaria de dizer aqui para vocês? Abandonem o termo homeschooling, tá? E abandonem imediatamente o termo escola sem partido. A nossa luta não é essa. Inclusive, eu até cometi um erro de grafia quando eu fui tomar notas aqui no meu bloco de notas no celular. Ao invés de escrever homeschooling, eu escrevi homoschooling. E isso me chamou a atenção para um determinado detalhe. O que eu ia dizer para vocês é que o homeschooling começa no Brasil com o MST. Tá? Esse é o primeiro modelo de homeschooling. É o movimento sem terra, com o Paulo Freire. O Paulo Freire é um dos, digamos assim, um dos precursores do movimento de homeschooling. Então, há algumas vantagens em relação ao sistema que está sendo vivido hoje em dia, mas pensem que isso tem dois lados, tá bom? Qual que é o outro lado? É a gente ter movimentos LGBT, por exemplo, uma ONG LGBT dizendo, não, a gente quer abrir uma escola em sistema de homeschooling, porque a gente tem umas coisas para ensinar para as crianças. É isso que a gente quer? Pensem bem sobre isso. Então, o que a gente quer? A gente quer uma educação católica. Ponto final. É isso que a gente quer. A gente não quer ensinar qualquer coisa em casa. A gente não quer que as pessoas ensinem coisas das suas próprias cabeças em casa. Esse é o homeschooling. Essa é a escola sem partido algum. A minha escola tem partido. Meu partido se chama Igreja Católica. É com muito partido. Ponto final. Então, vamos abandonar essa ideia do homeschooling, porque ela beneficia, na chamada guerra cultural, um lado cujo dever é combatê-lo. Então, nós pregamos aqui uma educação católica, seja ela em casa, seja ela na paróquia, seja ela onde quer que seja, mas é uma educação católica. A questão de acontecer em casa, numa escola, numa organização ou na paróquia, é mero detalhe. O que a gente defende é isso, tá? Eu, pelo menos, defendo isso. Teve uma pergunta ontem também, eu não sei se ele está aí, um professor de filosofia do Estado. Como é que o senhor chama? Desculpe. Vitor, isso. O senhor lembra da sua pergunta? O senhor consegue repetir? Mas o que eu anotei aqui, que eu se bem me recordo, é que o senhor tinha uma preocupação em relação ao material didático, né? E foi isso que me chamou a atenção. Eu vou fazer uma outra inflexão aqui bem rápida, e calma que eu vou chegar lá nos pilares da independência. Quem está acostumado a assistir live minha sabe que eu chego lá. Uma das coisas mais deletérias que foram feitas durante o Concílio Vaticano II, e não vou fazer nenhum comentário de mérito sobre o Concílio Vaticano II, mas um dos efeitos do Concílio Vaticano II foi acabar com o Index Librorum Prohibitorum.
Eu não sei quem inventou a troça ou a mentira de que o índex é uma espécie de censura. O índex não é uma censura. O índex é uma orientação de leitura para o rebanho. Há obras, e aí sinto muito, eu vou ter que falar para vocês a realidade. Há obras que ou talvez pouquíssimas pessoas aqui dentro dessa sala estão aptas a encarar essa obra com a devida maturidade. Por exemplo, Crítica à Razão Pura de Kant. Então, o que o Index faz? Ele fala, essa obra é herética. Você precisa estar num nível de acesso de informações que lhe permita ter acesso a essa obra. Né? Tanto é que as obras do Index Prohibitorum, elas não foram queimadas. Elas estão lá na Biblioteca do Vaticano. Você encontra todas as obras lá. Né? Uma obra que fez parte do Index Prohibitorum é O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel é uma obra do Index Prohibitorum. Mas para que serve o Index Prohibitorum? É para sinalizar, essa obra é forrada de heresias. Para que você possa ter acesso a essa obra, você tem que, no mínimo, conhecer muito bem São Tomás de Aquino. Ou, para que você possa ter acesso a essa obra, você tem que ter uma leitura orientada. Não passe numa banca de jornal, compre e saia lendo. Não vai dar certo. É para isso que serve o Index. Em 1966, quando o Papa São Paulo VI faz a abolição geral do Index Prohibitorum, ele deixa, de certa forma, o rebanho desorientado. Então, isso é um problema. Eu prego e peço pela volta urgente do Index Prohibitorum. A igreja ela precisa voltar a fazer indicações de quais obras são heréticas e quais obras não são heréticas. Isso é uma das tarefas da igreja, né? É orientar o rebanho. Então, eu acho que o problema que o senhor apontou, que é um problema justo, a gente precisa, de certa forma, tomar alguma providência para isso. Sei também que o Concílio Vaticano II abre a igreja para uma era, digamos assim, sinodal. O que é a era sinodal? O laicato passa a ter um peso muito grande nas decisões da igreja. Esse assunto de orientação bibliográfica, que o Index Prohibitorum é isso, é uma orientação bibliográfica. Esse assunto da orientação bibliográfica é uma bola pingando. Né? Hoje nós temos apenas uma prelazia, mas há outros grupos, comunidades, que podem muito bem se prestar a esse serviço de orientar o seu rebanho no sentido de quais obras contêm heresias e quais não têm, para que as pessoas saibam onde elas estão pisando. Nem todo mundo vai ter condições técnicas suficientes para identificar o que uma obra tem de ruim ou não. Então, a solução, já que a gente está partindo para uma igreja sinodal, são essas comunidades que começarem a fazer esse trabalho de orientação. Inclusive, as próprias escolas, elas precisam orientar, né? As escolas católicas. E isso, agora vai também uma outra... Eu estou no laicato, eu posso, né, padre? Fazer algumas críticas mais contundentes. Uma outra coisa que a igreja precisa fazer é, urgentemente, voltar a excomungar. Ela tem que se portar diante de certas atitudes de pessoas que são batizadas e entraram em apostasia e desligar essas pessoas da igreja. O processo de desligamento, ele não é um processo, o processo de desligamento e excomunhão, ele é um processo educativo acima de tudo, porque com base naquele case, naquela determinada situação e daquela declaração, a gente sinaliza para o rebanho se aquela ideia ela é ou não apostática, herética, sacrílega e etc. Então isso precisa, de certa forma, ser recuperado também, né? A gente precisa recuperar com um pouquinho mais de ênfase um trabalho de começar a discutir essas coisas, né? E talvez eu esteja puxando o pino de uma granada aqui, né, padre? Isso é um problema. Continuando aqui, e não sei se dei uma resposta a contento,
Uma outra coisa que surgiu, isso na palestra de ontem, a respeito do papel da imprensa, né? Se a gente voltar, todo mundo aqui sabe, a imprensa foi criada na Alemanha por um cara chamado Gutenberg, que criou os tais dos tipos móveis. Não sei se vocês sabem, mas o Gutenberg, quando criou a sua gráfica para fazer lá as impressões, o projeto não deu certo. Vocês sabiam disso? Faliu a gráfica do Gutenberg. A gráfica do Gutenberg quebrou, faliu. E os funcionários se colocaram à disposição para fazer, aspas, uma recuperação judicial, né? Colocaram um dinheiro lá. Aquelas pessoas que a gente comentava no almoço, padre, foram lá colocar um dinheiro para tentar recuperar essa empresa. Em troca de um movimento que entre os anos 1453 e 1456, né, houve o maior número de impressões de indulgências padrão. Gutenberg imprimiu indulgências, que não era assinada por ninguém sabe quem pediu aquilo, e esse é o documento que é usado para atacar a igreja. Gutenberg teve uma tarefa central. Então, para o empreendimento dele não quebrar, ele aceitou dinheiro de investidores em troca de fazer uma impressão monstruosa de indulgências falsas. E esse manancial de documentos é que acabou sendo utilizado posteriormente na Reforma Protestante. É utilizado de maneira extensa por Martinho Lutero. As suas 95 teses, mais da metade das 95 teses, é para falar de indulgências falsas. Indulgências impressas falsamente, né? E, enfim, para que a gente possa entender as duas palestras de ontem, estava conversando com a Fernanda ali nos bastidores. Uma coisa importante é vocês estudarem com muito cuidado e com muito carinho o que foi a Revolução Protestante. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo a gente ver o que de fato aconteceu e como as coisas acabaram se desenrolando, principalmente a partir de 1515 e 1517, né, com as 95 teses, que é uma outra fraude. Aquilo é uma fraude retórica, né? As 95 teses são uma fraude retórica. É de uma disputácio que ele perdeu com um padre chamado Tetzel. O Tetzel se doutorou, o Martinho Lutero se condoeu, publicou as 95 teses em cima de uma disputácio que ele perdeu, né? Portanto, os argumentos à época eram absolutamente refutáveis, e isso foi sendo alimentado com esse material que já circulava na Europa e de origem questionável, né? Então, aí entra o papel da Fernanda ter nos orientado em relação a avanços de tecnologia e as pessoas que estão por trás desses avanços tecnológicos, que é o grupo tecnocrático. Isso não é uma novidade, né? A Revolução Protestante é uma revolução tecnocrática. Tanto é que o segundo documento que, de fato, conseguiu recuperar a saúde financeira dos empreendimentos de Gutenberg é as 95 teses, que ele imprimiu a rodo. E Lutero, ele era um youtuber na época, ele soube usar esse negócio de imprensa com uma estupenda habilidade. Não dá para negar a inteligência de Lutero, era um homem inteligentíssimo, inteligentíssimo. E ele soube usar com muita astúcia daquela novidade que existia na Europa, chamada imprensa. E ele fez circular suas ideias de uma maneira que a igreja não estava preparada para a circulação daquilo, naquela velocidade, né? Então ele imprimia 5.000, 6.000, 7.000 exemplares Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E ainda imprimia em alemão, sendo que a língua oficial da igreja era o latim. Então a igreja demorou muito
para conseguir acompanhar o que estava acontecendo. Quando o Concílio de Trento vem, o estrago já estava feito, já tinha circulado demais, né? E aí, continuando, não sei se vocês perceberam hoje de manhã, na palestra do Tomás Juliano, vocês lembram do país que ele citou? O primeiro país em que o Paulo Freire foi fazer sucesso? Suíça. Suíça. O padre está rindo porque ele já sabe que eu vou citar o Taylor Marshall. Eu vou citar o Taylor Marshall, não tem jeito, né? Suíça. Suíça é fundamental para a Revolução Protestante. E é fundamental para vários problemas que nós estamos vivendo hoje, como os problemas que o Murilo nos colocou. Tudo que ele colocou para vocês, eu não vou entrar no detalhe aqui, tá? Mas tudo isso só foi possível, essas questões de você controlar as pessoas por conta da emissão do crédito e o crédito ser compensado por juros, em que você cobra juros em cima de juros, e aí você tem um colchão de capital nos bancos que é 10% do capital de referência do banco, ou coisas do gênero. Tudo isso foi combinado num negócio chamado Acordo da Basileia. E a Acordo da Basileia reforma o mercado financeiro nacional. Por isso que banco suíço ficou mais famoso que queijo, chocolate e relógio, né? Banco suíço passou. Queijo, chocolate e relógio. Virou sinônimo da Suíça, é banco. Outro sinônimo da Suíça é Revolução Protestante. Outro sinônimo da Suíça é Paulo Freire. Outro sinônimo da Suíça é neutralidade na Segunda Guerra. Outro sinônimo da Suíça é Zwinglio. Outro sinônimo da Suíça é degeneração. É um país bastante degenerado, né? Deu para entender o que é que está acontecendo? E é uma pena que o Tomás não esteja aqui, mas eu vou contar um segredinho para vocês. Tem um autor que se chama Juan Amos Comênio. Comênio era tcheco, contemporâneo de Calvino. Um pouquinho depois, o Comênio veio uns 60 anos depois do Calvino. Uma das coisas que existe aqui nas 95 teses, isso aqui é interessantíssimo. Há trechos das 95 teses, deixa eu achar ela aqui. Enfim, tem algumas teses lá do número 50, 45 até a 59, mais ou menos, da 59 até o fim, até a 70 e pouco, é sobre indulgência. Da 44 ou 45 até a tese 52, e aí depois uns buracos na 59, o texto em latim, ele começa assim, de quem de Christiane, ensine-se aos cristãos isso. Em alemão, ele vai dizer o seguinte, Man muss de Christian lehren. Devemos ensinar aos cristãos, Então, desde o início, a Revolução Protestante já apela para a educação. Está nas 95 teses do Lutero. Ele já fala, a saída para isso aqui é educação. Man muss de Christian lehren. Devemos ensinar os cristãos, : Aí ele solta uma heresia escabrosa. Aí, devemos ensinar aos cristãos, : Quem é o cara que ouve o chamado de Lutero? Comênio. O que o Comênio faz? Ele escreve uma obra chamada Didática Magna. Peguem Didática Magna do Comênio e leiam. Vocês não vão precisar ler mais nada de Paulo Freire, porque Paulo Freire é plágio de Comênio. É um plágio completo, total e absoluto, inclusive na parte de degeneração. Deu para entender por que a gente precisa urgentemente se afirmar como católicos? O senhor Sepúlveda até comentava há pouco tempo aqui sobre pais que estimulam os seus filhos aos erros. Os pais que estimulam os seus filhos aos erros deveriam ser condenados no lugar do filho.
Por isso que eu sou muito cético com homeschooling não católico, porque não adianta nada. Se o pai, eu vou fazer um homeschooling que o pai vai ensinar sujeira para o filho, não adianta nada. Não adianta ser homeschooling. É até pior, né? É até pior. E aí, qual que é o caminho para isso? Vocês lembram da palestra do padre José Eduardo? Eu tomei uma outra nota aqui. Ele fala sobre o papel das artes liberais. Vocês lembram? As artes liberais. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque essa é a grande sacada do liberalismo para nos enganar. Eles pegam a chamada educação clássica, de que também se falou muito aqui, eles pinçam a educação clássica, e a educação clássica, ela fala expressamente em liberales ars, artes liberais, mas ela não tem o sentido iluminista do liberalismo do século XVIII. Ela tem um sentido próprio da antiguidade. O que é a arte liberal? A arte liberal, e o que são as artes liberais? A gente está falando de trivium, quadrivium, portanto, vou dar um exemplo aqui. Por que eu preciso ensinar retórica para o meu aluno? A retórica em si, ela não vai dar o conteúdo da verdade. O conteúdo da verdade está onde? Está na palavra de Cristo. Está nos santos doutores. Portanto, eu preciso ler a Bíblia pela lente de São Tomás de Aquino, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Afonso Maria de Ligório. Então, esses são os meus guias para entender a Bíblia, né? Eu preciso desses guias. E o que acontece com as chamadas artes liberais? Esses guias todos, dentre todos eles, tem um que se chama, o padre acabou de citar, Santo Agostinho. Tem o livro de Santo Agostinho lá fora, chamado Livre-Arbítrio, Libero-Arbítrio. Livre-Arbítrio, tem para vender lá fora, tá? Tem 3 volumes, é um negócio desse tamanho aqui, mas vale a pena. Eu vou tentar resumir aqueles 3 volumes rapidamente aqui em 1 minuto para vocês entenderem o que são as tais artes liberais. O livre-arbítrio é uma graça. Portanto, após o pecado capital, padre, me corrija se eu falar alguma tolice aqui. Após o pecado capital, e quando o homem começa a sua jornada na Terra, ele recebe a graça para se orientar na Terra. Então ele pode se aproximar ou se afastar de Deus. Não existe uma liberdade. E eu, de fato, não acredito em liberdade. Eu não acredito nessa ideia falsa da Revolução Francesa, de que o homem nasce com uma liberdade inata. Tanto que não nasce com uma liberdade inata, que se até os 3 anos de idade a mãe não der de mamar, a criança morre. O homem vem ao mundo dependente, né? Então essa ideia de que a gente nasce com liberdade, isso é tolice, não entrem nessa. O que Santo Agostinho vai falar é que nos é dado uma graça chamada livre-arbítrio. Eu sou advogado, então eu vejo o arbítrio e falo, isso aí eu sei o que é. O que é arbitrar? Arbitrar é escolher entre uma situação e outra. Em 24 horas, a gente toma mais de 300 decisões por dia. Vocês têm noção da quantidade de pecado que vocês cometem? A quantidade de erro para se decidir, vocês cometem? A primeira decisão que a gente precisa tomar de manhã é se a gente vai apertar o soneca do despertador ou não. A primeira decisão. Acorda, você fala, eu vou ficar mais um pouco. E já começa o dia na preguiça. Começa o dia pecando. Primeira dedada que você dá no despertador, já foi, já começou o dia mal. Isso é o livre-arbítrio. Uma das coisas que o Santo Agostinho mais estudou é a chamada origem do mal. Se Deus é bom, qual é a origem do mal? O homem nasce bom, não nasce bom? Tanto é que isso vai ser retomado por Rousseau, né?
Sendo uma graça, nós estamos o tempo inteiro sendo testados para nos aproximarmos ou nos afastarmos de Deus. Na medida em que eu aperto soneca e exerço a preguiça, eu estou me afastando de Deus. Então, é um arbítrio entre duas decisões. Vir para o congresso ou não vir? Fazer tal coisa ou não fazer? Dizer não aqui ou não dizer não? Ou dizer sim? É o tempo inteiro, são mais de 300, 400 decisões que a gente toma por dia, ao longo das 24 horas. Soma isso em uma semana. Tem gente que acha que confessar uma vez por semana é exagero. Como assim exagero? Eu gostaria muito de me confessar, não sei, pelo menos dia sim, dia não, mas, enfim, a gente tenta, né? Essa ideia de que você está o tempo inteiro sendo testado e tem que arbitrar entre uma situação e outra, e dependendo do seu arbítrio, você se aproxima de Deus ou se afasta de Deus, que é o chamado livre-arbítrio de Santo Agostinho, e eu estou sendo muito simplório aqui, estou resumindo. Existe uma técnica para você se aproximar de Deus. Essa técnica se chama o exercício das 4 virtudes cardinais e das 3 virtudes teologais. O que é que você ensina nas artes liberais? Virtude. Portanto, as artes liberais são ferramentas para o uso da virtude. Quando você tem uma educação clássica, você não necessariamente tem uma educação em que você fica repetindo Catulo. Catulo é um poeta latino, pornográfico, altamente pornográfico. Isso é educação clássica? É. Catulo, estou lendo em latim, estou ensinando latim. Mas a educação que a gente precisa dar, como é que eu vou ensinar latim para os meus filhos? Como é que o Duduzinho está aprendendo latim? Ele aprende assim, ó. Eu vou te ensinar uma coisa. Depois a gente vê o que é declinação, o que é verbo, o que é isso. Mas primeiro você vai memorizar isso aqui. Ave Maria. Ora pro nobis. Já está aprendendo latim, filho. A melhor forma de se aprender latim é ensinando Ave Maria em latim. O primeiro passo para a educação clássica é decorar ao menos 3 orações em latim. Pai Nosso, Ave Maria, Regina Coeli. Decorou essas 3, a criança já sabe latim. Ela não sabe que ela sabe, mas ela sabe latim. Ela já está sabendo latim. Aí depois para os outros passos é fácil. E aí a partir disso você passa retórica, música, você entra no trivium e no quadrivium. Mas por que você vai entrar no trivium e no quadrivium? Porque são ferramentas para que você alimente o espírito da criança com virtudes. Ao alimentar o espírito da criança com virtudes e ela se habituar com virtudes, ela vai ter um discernimento maior. Ela exerce o livre-arbítrio com um domínio maior do que uma pessoa que não está habituada com isso. Então ela vai exercer o livre-arbítrio com uma autoridade muito maior. Quais são as virtudes cardinais? Coragem, fortitudo, temperança, moderação, ser moderado, que não tem a ver com a prudência, né? Tem um pessoal fazendo desserviço aí, dizendo que a prudência é a moderação. Não, prudência é a sabedoria, é outra coisa. É a sofia, é a prudência, é a virtude da sabedoria, é a última, né? E entre uma e outra você tem a virtude da justiça, justitiae. E você tem as 3 teologais, fé, esperança e caridade. Se o meu filho souber o que é coragem, justiça, moderação, sabedoria, esperança, caridade e fé, ele não precisa saber biologia. Não precisa saber nem matemática. Ele vai saber matemática porque a matemática faz parte
da educação clássica, por intermédio da álgebra, né? Álgebra, aritmética são artes que levam a pessoa a obter o raciocínio lógico, porque você precisa de lógica para fazer as operações mentais necessárias para saber se ali você está sendo corajoso ou covarde, se você está sendo moderado ou exagerado. E assim, não pensem que essas decisões são decisões simples. É óbvio que se eu passar diante de um prostíbulo, a decisão de entrar ou não, ela é óbvia. Mas desde quando o Satanás ele vem de maneira óbvia para mim? Normalmente ele vai vir de paletó, gravata, com uma oferta de emprego, oferecendo uns benefícios, plano de saúde, oferece isso, e no meio do caminho ele fala, olha, tem uma coisa que é importante, você vai ter que fazer tal coisa. Olha, esse negócio de ficar indo muito na missa, a gente não aconselha aqui, mas veja, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo. Essa decisão é que eu quero ver vocês tomarem. Essa é difícil. Essa é aí que a coisa começa a complicar, e aí que a educação clássica vai fazer diferença, né? E o teu filho, quando tiver 25, 30, 35, 40, ele vai precisar tomar essas decisões e ele fatalmente pode estar ou não preparado. E eu não estou preocupado com a sociedade, eu estou preocupado com o teu filho. Por isso que eu acho que esse negócio da gente ficar focando na política, teve uma pergunta aí à tarde também, o que esperar da política, etc. Foi, como é que você chama? Marcelo. O Marcelo perguntou, o que esperar da política e tal. Eu fiquei quietinho, né? Você viu que eu não respondi e tal. Assim, o que esperar da política? Nada. Ela não tem nada a me oferecer. Nada, rigorosamente nada. E eu não quero nada relevante sob o ponto de vista coletivo. Coletivo, o que eu tenho? Nada. Eu estou preocupado com o individual, com o filho de vocês. Agora, se o filho de vocês estiver em ordem, com as 4 virtudes cardinais e as 3 virtudes teologais, se ele errar na biologia, se ele errar na ecologia, né? Tanto faz. Isso aí não é importante. Mas ele vai estar orientado. Depois você vai ter as chamadas ciências naturais. Nas ciências naturais, se ele for trabalhar com biologia, engenharia, aí sim ele vai adquirir aquele conhecimento que é técnico. É um conhecimento feito para construir uma escada, uma ponte, um prédio, enfim. Mas ele já tem o edifício moral construído, para saber se aquilo é uma escada de um templo satânico. Ele fala, não vou construir isso aqui. Não dá. Né? E aí, com base nisso, surgiu a ideia da gente... Enfim, estudo já há muito tempo a questão do processo de independência do Brasil. E por que eu estudo a questão do processo de independência? Quando a gente vai estudar a história, a evolução das constituições, né, e aí vindo um pouquinho para o meu lado aqui como advogado, na história e na evolução das constituições, a gente fica naquela situação assim, parece que tudo começa ali na Constituição de 1824, né? Constituição do Império, que é, sem sombra de dúvida, o mais belo documento jurídico feito no Brasil até hoje. Do Brasil independente, acho que o único que presta mesmo é a Constituição de 1824. Tudo que veio depois já começa a cair de qualidade. Cai de qualidade, técnica mesmo. Né? E eu comecei a ficar bem mais envolvido com isso porque veio esse negócio de poder moderador, né? Fica essa rapaziada lá de Brasília falando de poder moderador, e o ministro sei lá o quê, falando que o judiciário é poder moderador e tal. A gente tem que, tecnicamente, ver como é que funcionava o poder moderador. E aí, por conta disso, eu acabei me envolvendo com o processo de independência do Brasil, que é um processo eminentemente jurídico. Né? Todas as interpretações, as histórias que são contadas para nós, são histórias que são contadas do seu ponto de vista político, e para beneficiar uma ou duas figuras. Uma das figuras beneficiadas pela narrativa de independência
brasileira é a maçonaria. Conta-se a história de quem fez a independência do Brasil foi a maçonaria. Falam que Dom Pedro era maçom. Muito bacana. Ele frequentou uma sessão para receber, sei lá, um chapeuzinho, um avental, uma luvinha, etc. Lá. Deram as coisas para ele lá. Uma sessão, nunca mais pisou na maçonaria. E eles utilizam o nome de Dom Pedro, enfim. E a maçonaria, na verdade, teve aquela famosa sessão de agosto de 1822, em que, enfim, como o processo de independência ele já estava feito, a maçonaria entrou na foto, né? No final de agosto de 1822, e tentou colocar essa foto na primeira capa do jornal como se ela fosse a causa de um processo que tem início em 1805, muito antes. E daí veio a ideia de escrever o livro. E alguns personagens foram simplesmente ocultados da história do Brasil. Ocultados exatamente como faziam na União Soviética. Sabe, apaga da foto? Apagaram da foto alguns personagens fundamentais para o processo de independência do Brasil. Eu peguei as 4 virtudes cardinais: fortaleza, coragem, temperança, justiça e sabedoria, e recoloquei os personagens no seu devido lugar. E tentei associar cada personagem a uma virtude cardinal. É disso que se trata o livro Pilares da Independência. Tem um capítulo introdutório para explicar o que são essas virtudes cardinais, e aí depois é uma pequena biografia dos agentes que se envolveram no processo de independência desde 1805, 1806. Não se entende história do Brasil e história da nossa independência se você não entende Revolução Francesa. Você tem que saber o que aconteceu na Europa. O que estava acontecendo na Europa pouco antes da vinda da família real de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então tem que entender isso aí. Tem que entender como Portugal se encaixa no processo de expansão do Império Napoleônico. Você tem que saber quem foi Napoleão, o que ele queria, o que ele fez. Napoleão simplesmente matou 2 papas. Não vou nem contar outras coisas que ele fez, mas ele matou 2 papas. Um dos papas, inclusive, de uma maneira extremamente cruel, Pio VI foi o papa, padrinho Pio VI, ele matou Pio VI de fome. Trancou Pio VI no castelo de Gandolfo e matou-o de fome. Pode pesquisar aí. Isso não vão contar para vocês. Esse era Napoleão Bonaparte, tido pela maioria dos monarcas da Europa como o anticristo. Ele era o anticristo. Napoleão Bonaparte era o anticristo. E esse era o homem da Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, Dom João VI, que era um jovem na época, eu aloco Dom João VI à figura da temperança. Então o que acontece? O que a história faz? E os historiadores? Vou citar expressamente aqui o Laurentino Gomes, que vende livro em aeroporto, banca de jornal e etc. Assim, esse é uma literatura que certamente deveria estar no Index Prohibitorum. Né? É um livro que presta um desserviço muito grande, tem uma quantidade de mentiras muito grande, alimenta novelas da Globo, coisas para divertir as pessoas. Mas ao invés de ele divertir com ficção, ele tenta divertir as pessoas com fatos reais e mentindo. Então isso é um problema. A gente precisa, de certa forma, colocar essas pessoas e esse tipo de trabalho no seu devido lugar. É um trabalho suíno, é um trabalho porco, de péssima qualidade. Né? E o que esse tipo de trabalho acaba fazendo? Pega a figura de Dom João VI. Dom João VI era um rei amadíssimo, ele era muito amado. O povo de Portugal amava Dom João VI. Quando ele veio para o Brasil, os brasileiros e os portugueses que ficavam no Brasil encararam a vinda de Dom João VI como uma honra recebê-lo aqui. Todo rei tinha aquele codinome, né? Todo mundo gosta de dar risada do Filipe o Belo, ou Pepino o Breve. Filipe o Belo, aliás, um dos maiores tiranos sanguinários da história da Europa, o pessoal dá risada, né?
Vocês sabem qual era o codinome de Dom João VI? Dom João VI era o rei Clemente. Ele era conhecido pela sua piedade, era um rei muito piedoso. Ele era devoto de Nossa Senhora, mas devoto profundo de Nossa Senhora. Era um homem que se confessava dia sim, dia não com o seu preceptor, Frei Francisco de Arrábida. Ele era orientado por pessoas muito preparadas tecnicamente, né? E ele tinha um amor católico gigantesco. E o que a história faz? A partir do início do século XX, isso começa em Portugal, com a Revolução Republicana em Portugal, são os portugueses que fazem isso no começo do século XX, alguns historiadores marxistas começam a reescrever a história da monarquia de Portugal, espalhar a história de que Dom João VI era pusilânime. Começa a pegar o lado clemente, piedoso, e dizer que essa piedade era uma pusilanimidade. O pusilânime é aquela pessoa fraca, né? Covarde, B3 pontinhos mole. É isso que é um pusilânime. Então, eles começam a falar, não, ele não era piedoso, ele era medroso. E a história começa a ser reescrita na biografia. Começa a ser denegrida a imagem de Dom João VI, até chegar ao Rés do Chão, com um filme brasileiro chamado Carlota Joaquina, que é completamente falso, uma visão completamente desnecessária, porque ela não tem graça, né? Do ponto de vista da técnica de geração de ironia ou de comédia, é ruim, porque não tem graça. Lei Rouanet, produto da Lei Rouanet. Então começa esse trabalho em cima de um homem que foi marcado, teve a sua vida marcada pela piedade. Ele era um homem piedoso. E ele trouxe isso para o Brasil. Ele trouxe o aspecto da piedade para o Brasil. A segunda figura que eu trato é Dom Pedro I. Não tem discussão, Dom Pedro I é a coragem em pessoa. Uma das coisas que começam a fazer na biografia de Dom Pedro I é dizer que ele teve defeito na sua formação educacional. E aqui eu puxo para o Congresso novamente. Nessa época, na Europa, os monarcas da Europa eram acostumados com um tipo de educação que era uma educação francesa, digamos assim, aquela educação de Versalhes, em que os reis eram orientados para a diplomacia e para a chamada pequena ética. O que é a pequena ética? É a etiquette. Etiquette, em francês, quer dizer pequena ética. É uma ética pequena. Qual é a pequena ética? A ética dos costumes, de talher, de como cruzar as pernas, de como arrumar a peruca e tal. E era um rei, os reis eles eram educados para a diplomacia, ou seja, para o acordo, para o contrato, para ver o outro lá, para serem grandes negociadores. Dom João VI, atento ao problema da Revolução Francesa, porque Dom Pedro nasce em 1798. 1798 estava acontecendo o que na França? A guilhotina estava, assim, banho de sangue. Paris era um banho de sangue em 1798. Exato, período do terror, 1798. Dom João VI, olhando para aquilo, falou, eu preciso educar ao menos um dos meus filhos para a guerra. Ele precisa ser educado para a guerra. O que nós vamos enfrentar aqui na Europa? Eles estão cortando 40 mil cabeças por ano na guilhotina. Dessas 40 mil cabeças, pelo menos 20 mil são sacerdotes. Não dá, Napoleão vai entrar em Portugal. Ele vai entrar. E Dom Pedro vai me suceder. Eu preciso fazer um sucessor preparado para essa finalidade. Um minutinho nesse momento. Eu vou interromper aqui. Peço licença para poder anunciar. Peço que vocês fiquem em pé, por favor. Porque temos em nosso meio a presença de Sua Alteza Imperial e Real, o senhor Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil.
Nós passamos a palavra nesse momento, então, à Sua Alteza Imperial e Real, o senhor Dom Bertrand de Orleans e Bragança, para com que possa, nesse momento, dar uma brevinha palavra, e depois a gente passa novamente para o doutor Evandro. A diferença entre a diferença entre um homem normal e um homem cortês está aqui. Ele pediu para que eu continuasse. E como ele é o príncipe, eu vou obedecê-lo. Eu, como súdito, faço questão de continuar, então. E falava sobre Dom Pedro I. Foi um homem educado para o combate. Seu pai, em meio à Revolução Francesa, vendo aquilo, resolveu e tomou a decisão acertada de encaminhar o seu filho para uma educação diferenciada, uma educação diferente. Quem disse que Dom Pedro teve uma educação deficiente, realmente não conhece os detalhes da história. Há uma passagem, Alteza, que Dom Pedro I teria, quando a família real faz a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Dom Pedro era um meninote de 8 anos de idade, orientado pelo então Frei Francisco de Arrábida, que era confessor de Dom João VI, e ficou encarregado da educação do pequeno Pedro, um menininho de 8 anos de idade, encantado com um livro chamado Eneida, de Virgílio. Imagine uma criança de 8 anos de idade, em meio à Revolução Francesa, partindo em uma missão estratégica do seu pai, porque essa história de fuga aí também está completamente mal contada, né? De 1805 até 1807, houve toda uma preparação, inclusive há um tratado entre Portugal e Inglaterra para que seja feita a escolta. O tratado é um mês antes da transferência da corte de Lisboa para o Brasil. Então, essa coisa de que foi feito de repente, nós temos um problema de prova histórica a respeito disso, e a história comprova o contrário, que isso foi feito de uma maneira compassada e raciocinada. E falava de Dom Pedro menininho, na nau que trouxe a família real, lendo aquele livro Eneida, de Virgílio. Não tinha tradução para o português, ele leu no latim. Um menino de 8 anos de idade conseguia ler a Eneida em latim, e ele conseguia brincar no barco, imaginando as cenas, porque a Eneida, ela tem uma passagem da vinda de Enéas para Roma, em que ele faz uma escala em Cartago, e aí tem a situação em que ele se envolve com Dido, que é uma das passagens mais lindas da literatura contemporânea, e você tem uma disputa náutica entre o livro 4º ou o livro 5º da Eneida, se não me engano, entre o 3º e o 4º, entre o 4º e o 5º, você tem uma disputa náutica. E ali imagina o menino se imaginando o herói da Eneida, né? Tanto é que algum tempo depois, no aniversário de seu pai no Rio de Janeiro, ele devia ter de 17 para 18 anos, ele faz um discurso em que ele cita de cor passagens da Eneida em latim, homenageando Dom João VI, né? Digo mais, Dom Pedro I foi um músico de mão cheia, inclusive elogiado por Rossini em uma troca de cartas muito tempo depois, Dom Pedro I já falecido, seu filho Dom Pedro II trocando cartas com o grande compositor italiano, Gioachino Rossini, Rossini, que é o autor do Barbeiro de Sevilha. Ele conta uma passagem em que ele entra em contato com a obra musical de Dom Pedro I e elogia Dom Pedro I como um dos maiores compositores com os quais ele teve contato pessoal, quando Dom Pedro, ao abdicar do trono, vai até Paris tentar viver como um homem normal e levar adiante a sua vocação. Dom Pedro I, ele tinha plena consciência que ele tinha vocação para a música.
E nós escondemos isso das pessoas. Dom Pedro I deveria ser festejado ao lado de Heitor Villa-Lobos, de Carlos Gomes, do maestro Tom Jobim, dos grandes compositores brasileiros que são festejados no exterior, por um defeito nosso de desconhecer quem foi de fato Dom Pedro, e aí as novelas e as biografias distorcem, dizendo que Dom Pedro era um irresponsável. Então, o corajoso vira irresponsável na boca da narrativa corrente. Assim como o piedoso se torna o pusilânime. A Imperatriz Leopoldina nem se fala. Ela era a caridade em pessoa. A sua vocação mariana é inquestionável. E a sua participação no processo de independência, em que ela busca o tempo inteiro a justiça, ela está o tempo inteiro equacionando e buscando a justiça, torna a Imperatriz Leopoldina algo muito, muito, muito grande, muito central no nosso processo de independência. E aí o que os biógrafos recentes detratores fazem? Dizem que a Imperatriz Leopoldina teve problemas com dívidas. Então, aquilo que é a sua caridade, que também foi exercida sob o ponto de vista financeiro, ela era muito caridosa com os pobres, e era uma pessoa de uma devoção mariana profunda, se transforma em perdulariedade. Ela é perdulária. As pessoas pegam a virtude e transformam num defeito. Aí, por fim, criou-se um mito. Esse aqui eu gosto de falar, vou pedir licença para Dom Bertrand. Criou-se um mito. O mito de que a nossa independência foi feita pelo maçom José Bonifácio. Eu até falo no livro que o José Bonifácio é o bisavô do Centrão, porque ele estava sempre ali tentando equacionar questões das quais ele deveria fazer um enfrentamento. A gente pouco sabe da biografia do José Bonifácio. O chama de Patriarca da Independência, cujo título, aliás, foi criado num artigo de jornal pelo Frei Sampaio, que já vou falar dele daqui a pouco. É o Frei Sampaio que cria o mito do Patriarca da Independência por conta de uma briga em jornais entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo e Clemente Pereira. Mas essa briga era uma briga interna dentro da maçonaria, né? José Bonifácio chega a ser expulso da maçonaria, ele abre uma outra seita lá, chamada de apostolado, e é nesse apostolado que ele, digamos assim, inscreve Dom Pedro I. Né? Nessa seita chamada apostolado, ele inscreve Dom Pedro I, que nada tem a ver com a maçonaria brasileira, com o Grande Oriente do Brasil, cuja a contribuição para a independência brasileira é zero. Nada. A maçonaria não contribuiu com nada. E José Bonifácio, qual foi a contribuição dele para a independência brasileira? Zero. Nada. O processo de independência, se for tomado como um processo lento de preservação do maior tesouro de Portugal. Qual era o maior tesouro de Portugal? As nossas ordenações e as nossas virtudes marianas. É aquilo que o senhor Sepúlveda contou na palestra da manhã. O Brasil não foi fundado, não houve uma fundação do Brasil. O Brasil foi consagrado por uma missa. A primeira coisa que ocorre no Brasil é uma consagração. O Brasil foi consagrado. E nessa consagração, como disse o senhor Sepúlveda, a mão da providência fez com que portugueses e índios carregassem a cruz que foi construída para fazer a primeira missa. E isso é relatado por Pero Vaz de Caminha. Os próprios índios auxiliaram não só na construção da cruz, mas para carregar a cruz no local onde a missa foi celebrada por Dom Henrique de Coimbra. E a gente tem essa mania de achar que que o José Bonifácio, de fato, foi o pilar da sabedoria. Alguém aqui tem noção de que o José Bonifácio foi condenado não uma vez, mas duas pelo Tribunal do Santo Ofício?
Era um homem brutalmente anticatólico. Ele teve muitos problemas quando teve a sua vida acadêmica, tanto em Paris, porque participou da Revolução Francesa, e quando viu os horrores da Revolução Francesa, mudou de lado. E quando ocorreu a Revolução do Porto, ele estava em Portugal em 1820, ele já ciente dos problemas da Revolução Francesa, também se colocou de uma maneira, digamos assim, desconfiada diante da Revolução do Porto, mas participou da Revolução do Porto. Era um liberal, era um maçom. Ele, durante toda a sua vida acadêmica, ele se declara como um ateu antirreligioso, tem todos esses problemas. Aí vem para o Brasil e, enfim, se cura de suas faltas, construindo um novo personagem. O Zé Bonifácio brasileiro nada tem a ver com o Zé Bonifácio europeu. E nós apenas damos atenção para aquele José Bonifácio que passa a exercer o seu ofício a partir de fevereiro ou março, que ele é colocado como ministro de Dom Pedro I de 1822. Mas todo o processo antes, ele foi integralmente preparado por Dom João VI, Dom Pedro I, Imperatriz Leopoldina, então Princesa Leopoldina, e o local que serviu de sede para as discussões mais importantes de construção de uma nação se chama Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro existe até hoje, está ali no Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, ao lado do prédio da Petrobras. Durante muito tempo, o Convento de Santo Antônio é conhecido como o útero da independência brasileira, porque os encontros de Dom Pedro I com o seu confessor, Frei de Arrábida, que foi confessor de Dom João VI, é adotado também como confessor e diretor espiritual de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro abdica e vai embora para a Europa, ele coloca nas mãos do Frei de Arrábida a tarefa de ser o primeiro preceptor de Dom Pedro II. 3 gerações na mão de um mesmo sacerdote. Um homem pio, extremamente caridoso, extremamente católico e extremamente culto. Foi o homem que ensinou latim para Dom Pedro I. E isso foi apagado da história do Brasil. A participação da Igreja Católica no processo de independência brasileira foi apagado da história do Brasil. Eu fiz muita pesquisa, bastante. Quem se dá o luxo de fazer alguma menção é Varnhagen, que é o Visconde de Porto Seguro, que tem uma das obras mais importantes sobre o processo de independência, e algum tempo depois Oliveira Lima. Eles dedicam umas 5 páginas. Oliveira Lima escreve 2 volumes, dedica 5 páginas. Varnhagen escreve ali um volume de 700 páginas, ele vai comentar sobre o convento de Santo Antônio, talvez em 3 ou 4 páginas e 1 ou 2 notas de rodapé. E aí todo o processo de participação do convento de Santo Antônio e de 2 freis muito importantes, Frei de Arrábida e Frei Sampaio principalmente, né? Que era um homem que também um padre muito dedicado e muito conhecedor, falava francês fluentemente e muito conhecedor das novidades europeias, das filosofias iluministas da Europa. Ele sabia daquele perigo e ele escrevia com muita frequência para jornais do Rio de Janeiro, já denunciando aquele problema. E esses 2 frades eu escolho de maneira proposital para o pilar da sabedoria, o próprio convento de Santo Antônio, né? A pessoa que dá a sabedoria ao nosso processo de independência é a igreja. Essa é a pessoa, é a Santa Madre Igreja. É a igreja que dá sabedoria ao nosso processo. Isso foi completamente apagado da nossa história, né? E isso é, de maneira muito combativa, evitado de se comentar, seja nas minisséries da Globo, seja nas literaturas de aeroporto. O pessoal não fala de Frei Sampaio, não fala de Frei de Arrábida, não fala do Frei de Montalverne.
nós tínhamos pelo menos uns 5 ou 6 sacerdotes ali que eram pessoas que hoje seriam, digamos assim, acadêmicos de primeira ordem em qualquer universidade da Europa, naquele mosteiro. E eles estiveram envolvidos na orientação e na alimentação do processo de independência com as virtudes adequadas. Qual o resultado disso? A nossa síndrome de achar que tudo que acontece no Brasil é algo de menor importância, faz com que a gente não veja o que de fato foi o processo de independência brasileiro. O processo de independência brasileiro, e eu chamo isso no livro, é a mais bela obra de política contemporânea da história da humanidade. Não tem obra mais bonita do que o processo de independência do Brasil, sob o ponto de vista político mesmo. Não foi disparado um tiro. Dom João VI preparou o Brasil para se tornar, e eu faço uma analogia para os mais jovens entenderem, né? Não tão jovens, né? Mas para o Brasil se tornar a Arca da Aliança que ia receber aquela tradição jurídica de Portugal que circulava em torno das ordenações. Tanto é que olha a sacada de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele aceita, de certa forma, ele cede para a monarquia constitucional. Ele fala, ok, nós vamos ceder para a monarquia constitucional, mas eu vou criar uma Constituição e um sistema que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo na Europa, nem nada a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Ali que surge o poder moderador e surgem estruturas jurídicas que tornam a monarquia brasileira o sistema político mais estável do século XIX. Nenhuma outra nação alcançou a estabilidade que a monarquia brasileira teve, nenhuma nação do planeta. Estados Unidos estava em guerra civil, Japão passou pela dinastia Meiji, Alemanha com problemas de unificação, Itália com problemas de unificação, Suíça com diversos problemas, Inglaterra arrastada e arrasada por guerras no século XIX, até a França destruída, com Comuna de Paris, e assim, idas e vindas, né? A Inglaterra, apesar da Rainha Vitória e da expansão do Império internamente, foi um tumulto terrível, mas o nosso sistema foi praticamente da vinda da família real em 1808, até nos transformarmos em Reino Unido em 1815, até o golpe da República em 1889, tivemos a Guerra do Paraguai, mas aquilo foi uma absoluta injustiça, né? Uma invasão desmedida de um louco. Mas isso não tem nada a ver com o nosso sistema, né? O nosso sistema é absolutamente transparente, tranquilo, estável, por uma concórdia perfeita entre monarquia e igreja, que faz com que nós, de fato, passemos a acreditar que a piedade da princesa Isabel é santa, é uma piedade santa, né? Então, nós temos aí gerações e gerações cultivando de maneira muito profunda as virtudes cardinais e as virtudes teologais em um sistema absolutamente equilibrado, do qual a República começa, principalmente a partir dos anos 30, a República Antiga, a República Velha não se dá muito esse trabalho, mas a partir de Vargas começa a literatura, a chamada literatura de formação, e aí vem Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, recontando essa história toda e retirando o nosso acesso a uma verdade inquestionável, que a Igreja Católica foi um pilar da independência do Brasil, tornando a independência do Brasil o processo histórico político mais belo de toda a história contemporânea. Nenhum outro processo. Aí a gente fica aqui, né? Olha, a Revolução Americana, que beleza, aqueles maçons, né? Fazendo aquela coisa, dando tiro e fazendo protestantes, maçons, aquela coisa, e fica endeusando uma coisa que você fala, não, aquilo foi horrível.
Aquilo foi horrível, foi uma matança, massacraram índios no exterior dos Estados Unidos a rodo. Tanto é que montaram uma estrutura que depois tiveram que negociar com Napoleão, cessão de terras. Assim, não tem nada de belo nisso, né? Não tem nada de belo. Ou a gente pega assim, alguns processos, digamos, de independência. Olha a América Espanhola. Que coisa mais, né? Que bagunça, que processo feio. É um processo politicamente muito feio. E comparem isso com o processo brasileiro, processo de independência do Brasil, como foi feita desde a estratégia de vencer Napoleão, isso ninguém fala. Qual é o único império que, de fato, derrotou Napoleão Bonaparte? Em campo. Foi a coroa de Portugal. Portugal ganhou. Quando Napoleão invadiu a Espanha, e no momento em que ele decide invadir Portugal, é ali que ele perde a guerra. Ele não perdeu na Rússia, ele perdeu em Portugal. Foi em Portugal que Napoleão perdeu a guerra. E essas coisas a gente esconde. E essa tarefa agora cabe a nós, né? Não vou dizer nossa geração, mas Exato. Primeira derrota de Napoleão, que inclusive na Batalha de Évora fez um massacre sanguinário com crianças, idosos, mulheres e etc. Era um anticristo mesmo. O combate era mais do que um combate bélico, era um combate espiritual. E a gente precisava de uma pessoa como Dom Pedro, por exemplo, para se preparar para um combate espiritual como esse. E aí a imagem que se vende de Dom Pedro, que isso é proposital, para que você não preste atenção nisso, né? Então você já vai com uma predisposição a achar que a independência brasileira é uma farsa. Mas isso não pode continuar mais. Essa versão não pode prevalecer, né? A gente tem que recuperar a verdade. E a forma que eu acho mais adequada de se recuperar a verdade é ver como o Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro foi fundamental para construir o processo de independência. A partir disso, vocês vão puxar um fio de novelo, que vocês vão descobrir um outro processo de independência que nunca contaram para vocês na história. E vocês vão descobrir que esse processo que contam para vocês, que passa na televisão e etc., não tem um documento que fundamente qualquer das teorias, teses, hipóteses aventadas em literatura de aeroporto. Quando você começa a puxar pelos documentos originais, é óbvio, tudo isso que a gente vê em novela e etc., você acha no Caio Prado, no Sérgio Buarque de Holanda, no Laurentino Gomes. Mas o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é que isso é tudo inventado. Essas pessoas inventam e citam umas às outras. Elas inventam hipóteses e citam umas às outras. Quando você vai no documento original da época, você fala, não, peraí, ninguém nunca me contou que Dom João VI tinha feito um tratado com o rei Jorge III para transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, um mês antes dela ter ocorrido. E que esse processo, ele já era um processo que vinha sendo trabalhado pelos embaixadores de Portugal e da Inglaterra, os embaixadores da Inglaterra em Portugal, os embaixadores portugueses na Inglaterra, desde 1805. O Conde de Linhares já vinha tratando disso com Dom João VI, pelo menos desde 1803. Ele deixa isso em correspondências. Então você fala, quer dizer, a documentação é muito robusta, no sentido contrário de tudo isso que a gente vê aí. E esse papel acho que cabe às escolas católicas. Fala, aqui a gente comemora os 200 anos de independência, mostrando para os nossos alunos qual foi o papel da Igreja Católica no processo de independência. E qual foi? Quase total. Foi quase total. A Igreja Católica simplesmente está presente desde a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro até a Constituição de 1824. A gente está falando de um lapso aí de 15 anos, pelo menos, de presença constante da Igreja Católica. E a presença da maçonaria se dá quando? Nos jornais deles.
né? Você pega lá o seu Clemente Pereira e o Gonçalves Ledo, eles tinham jornais que eles escreviam coisas da cabeça deles e se atribuíam a si mesmos um protagonismo que a história não os dava, né? O contexto não dava esse protagonismo. Seria a mesma coisa que alguém do blog 247, sei lá o que, desses blogs aí, sair contando histórias e a gente começar a basear a nossa história pelo que sai no blog do fulaninho, do sindicato de não sei de onde. É a mesma coisa. Sendo que a documentação oficial e diário oficial da época vai em sentido contrário. E essa documentação toda e o que a gente vê no conteúdo, quando você lê o conteúdo, vou dar um outro exemplo aqui. O FICO foi preparado todinho, a ideia do FICO foi do Frei Sampaio. Tanto é que o Frei Sampaio é que descreve o discurso do FICO, né? E eles conseguem colher em uma semana mais de 8.000 assinaturas. Pensem o seguinte, nós estamos em 1821. As assinaturas foram preparadas em dezembro de 1821. Eles conseguiram em uma semana colher 8.000 assinaturas, sem telefone, sem internet, sem luz elétrica, nada. De boca a boca, 8.000 assinaturas apoiando o FICO. Isso foi preparado, tudo preparado, bolado, conversado com o Frei Sampaio, que é um outro homem que foi apagado da história, né? Fora o Frei Sampaio, a participação do Frei de Arrábida e de outros freis dando o tom da sabedoria necessária, isso tudo acaba escapando, né, do nosso dia a dia. Mas os nossos filhos precisam recuperar essa linha da verdade histórica. Eu acho que, de certa forma, eu consegui resumir o que a mensagem do livro e como o livro se conecta a tudo que nós viemos discutindo aqui ao longo desses 2 dias. Eu gostaria de encerrar, não batam palmas, por favor, eu vou passar a palavra para Sua Alteza Dom Bertrand de Orleans e Bragança.